Olá, eu sou Carol Ferreira e esse é o videocast Metanoicas, um espaço para a gente falar das nossas transições emocionais, psicológicas, físicas e sociais que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, clica no sininho, ative a notificação e participe. Toda quarta-feira a gente tem um episódio novo, às 8 da noite, sempre com um tema para a gente poder refletir e buscar autoconhecimento. E hoje o primeiro tema do ano de 2024 é maternidade. Minha mãe sempre me falava que junto com o filho nasce um saquinho de culpa. É que não é só o amor que cresce durante os 9 meses de gestação. Cresce também a preocupação, a ansiedade, o medo da gente não dar conta. E quanto que esses sentimentos que são tão naturais, né, da proteção e misturados com amor, ultrapassam algum limite e se tornam patológicos? Quando que a gente pode dizer que esse sentimento se tornou uma depressão pós-parto? Como que as mudanças hormonais afetam a vida dessa mulher que acabou de ser mãe e tem uma criança ali para cuidar? Então esse é o assunto de hoje, e para falar sobre esse assunto eu tenho duas convidadas aqui comigo. Uma delas é a doutora em psicologia pela USP, coordenadora do curso de psicologia da Unisanta, Gisela Vasconcelos Monteiro. E a minha segunda entrevistada é a Juliana Molinari, que é jornalista, assessora de imprensa e mãe dos gêmeos Vicente e Miguel, dois meninos lindos de 1 ano e 7 meses. Bem-vindas a Metanoicas, Ju, Gisela, obrigada por vocês estarem aqui para a gente falar de um tema que eu acho que muitas mulheres vão se identificar, né? Obrigada por me receber. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Gisela, o nome do canal, né, do videocast é Metanoicas. E eu acho que a maternidade tem tudo a ver com metanoia, né? Porque quando a gente fala de marcos de transições na vida, com certeza um marco de mudanças para a mulher, de valores, de mundo, de universo, da forma de pensar, é a maternidade, né? Sem dúvida. A gente costuma falar que a gente tem marcos, né, como a primeira menstruação, o início da atividade sexual e o primeiro filho, né, caso a mulher queira ter, porque também ninguém é obrigado a ter filho. A gente está revendo essa ideia de que toda mulher tem que ter filho. E aí a gente aborda, assim, cada fase, cada momento, ele pode ser uma transição ou pode se tornar uma crise, né? Então, a transição, a gente fala porque você muda, acrescenta novos papéis sociais, novas responsabilidades, novas situações familiares, profissionais. O saquinho de culpa a qual sua mãe se refere estaria sempre junto com a gente. Tem que estar, será? Né? Porque o homem só não pode gestar e parir e amamentar, mas ele pode alimentar de outra forma. E a gente vem carregando este peso de que, e eu acho que isso tudo vai ser insuportável, incarregável, esse saquinho vai se tornar uma bola, um peso. Isso depende muito da história pessoal da pessoa, né? Dessa mulher, desta família que está nascendo, ou não, né? A gestação está formando... Opa, toquei aqui no microfone. Essa família está nascendo, ou é uma mulher numa produção independente, ou com outra mulher, ou, entende? Tem várias... As estruturas familiares mudaram. Então, vários formatos, né? Então, dizer se este momento, esse episódio vai se tornar uma crise e agravar e provocar desencontros, desencaixes da mulher na sua vida, é uma possibilidade. A gente pensa que a transição é mais legal porque seria a incorporação e o autoconhecimento, né, que você disse que é um dos objetivos aqui do videocast. O autoconhecimento, ele é muito... a Juliana, eu conheço ela já há um tempo, e eu estava discutindo essa coisa da depressão. Ela não era uma pessoa que eu pensei que pudesse ter depressão. A gente tem alguns indícios, né? Porque ela tem um jeito de se colocar e de encarar as coisas muito próprio, muito de enfrentar, né? Então, é uma transição que ela vai dar o próprio depoimento do tanto de coisa que muda e que traz crescimento, né? Avanço, criatividade, possibilidades,
a gente fala de uma integração maior da personalidade, né? E a gente se poupar da pressão social, das redes sociais, das expectativas de que tem um jeito de ser mãe, né? Não tem um jeito de ser mãe. Eu quero, assim, você falou muita coisa que eu concordo e que eu gostaria muito de explorar aqui. Mas eu vou voltar primeiro para essa parte da depressão, porque eu acho que tem muita coisa relacionada não só à depressão pós-parto em si, que eu quero falar sobre esse assunto primeiro, mas para a gente falar sobre a culpa e a cultura de responsabilização da mãe pela criação dos filhos e dos cidadãos. E da sociedade, o peso da sociedade nas costas das mulheres, né? Então acho que a gente pode ampliar assim, acho que para as mulheres terem essa consciência, talvez começar as que ainda não têm tiraram essas amarras, começarem a pensar, né, em como isso pode fazer mal para elas, né? Eu fui fazer uma pesquisa assim para ver o número eu já vi gestantes que tiveram depressão pós-parto e vi que hoje são 25% das gestantes sofrendo depressão pós-parto, né? E aí, eu até vi você comentando sobre isso, que existe o chamado baby blues, que é a mistura do amor, do encantamento, aquela coisa boba que a gente fica com o bebê, e ao mesmo tempo um medo, uma ansiedade, um receio, que é aquela aproximação e aquele distanciamento que você não sabe o que fazer. Tem uma diferença, né, do que é o baby blues, o que é natural e o que se torna patológico, que a gente pode chamar de depressão pós-parto. Porque, assim, às vezes, talvez muitas mulheres passem pela depressão pós-parto e muita gente acha que é frescura. Eu já vi mulheres, por exemplo, que não tomam banho, que começaram a ter um desleixo com a própria aparência, com a higiene pessoal. E outras mulheres até próximas achando que, tipo assim, é frescura. As pessoas muita gente, às vezes, claro, tem várias classes, mas falta conhecimento para muita gente para entender assim, isso é natural e isso não é, né? Então, veja, o que se chama de blues puerperal, o blues é aquela música, né, aquela coisa meio melancólica e tal. A gestação demora, até a gente ter a noção, a notícia de que está grávida e você entender isso, normalmente você já está de 2 meses. Então, subjetivamente, a experiência pessoal de gestação demora uns 7 meses. E tem todos os 3 trimestres, uma série de momentos e de marcos nesse período. E aí, de repente, você tem o nenê. Então, do ponto de vista hormonal, é um tranco, né? Porque você está desenvolvendo uma criança à revelia. O que a gente faz? Nada, você dorme, come, se alimenta e vive, e aquela criança, é uma palavra pesada, mas é um parasita do seu corpo, que vai se desenvolver. E aí, de repente, você pariu o nenê, e aí, o que faz? Então, assim, principalmente no primeiro parto, o que vai acontecer, o que eu estou sentindo? A mulher, a natureza faz com que, durante toda a gravidez também, você fique num estado de disponibilidade para conhecer aquela pessoa, que é um bebê que nasceu, que a gente imagina como seja e não sabe como vai ser, a não ser depois que nasce. A Juliana teve 2, né, gêmeos, e são iguais, são diferentes, a personalidade, o jeito. Então, assim, esse tempo de adaptação, o que é característico é você ficar meio... A mulher se sente meio maluca. Será que todo mundo sente isso? Eu lembro de pensar assim, será que eu nunca mais vou na padaria? Eu não vou descer e comprar pão, né? Você dá de mamar e desce, se a criança tiver alguma coisa... Demora 2, 3 meses e o tempo vai tornando aquilo mais fácil. A depressão, ela já envolve uma incapacitação do cuidado, né? Não é só do autocuidado, porque no baby blues também, uma certa avacalhação de si. Mas por falta de tempo, né? Sim, de tempo. Você não lembra se comeu, se dormiu, né? Você não sabe o que fez, o que não. Você está acordada, está dormindo, eu vou tomar banho, eu vou lavar a louça, eu vou... né? Ficar meio perdida nisso. Mas na depressão tem uma dificuldade de cuidar do bebê e de se ligar a ele, né? Porque se a gente for falar de forma bem pouco romantizada e mais real, é uma pessoa que nasceu de você, que é metade sua, metade outro, que você não sabe quem é. Então, um amor a gente sabe que tem que cuidar, é um desespero.
como é que eu vou fazer? Tá mamando, não tá? Como é que você sabe se mamou o suficiente? Mas você vai aprendendo a amar aquela pessoa, né? E na depressão pós-parto tem muita dificuldade de olhar para a criança e de tentar conhecê-la, porque é um conhecimento mútuo. O vínculo é um processo, né? E aí a mulher não consegue muito. Tem um livro que eu sempre recomendo, da Brooke Shields. Não sei se os mais novos talvez não saibam, a Brooke Shields é uma atriz, Lagoa Azul, né? Que Lagoa Azul, ela foi uma mulher lindíssima, muito bem casada. Ela teve uma depressão muito importante. O livro chama Depois do Parto, a Dor. É um depoimento dela, que tinha tudo, tem dinheiro, tem trabalho, tem ajuda, mas ela perdeu o pai muito próxima do momento dela ganhar o filho. Ela tinha perdido um amigo muito próximo por suicídio. A criança nasceu com luxação de ombro por causa do canal vaginal. E aí ela passou, quando você fala dos 25%, uma das questões é a subnotificação. A mulher, porque você tem que chegar para alguém, normalmente o seu médico, provavelmente é subestimado. O seu ginecologista ou a pediatra do neném e falar: bicho, eu não estou dando conta, eu não consigo, eu não tenho vontade, eu não sei pegar, eu não sei fazer. Para falar isso, até mais recentemente, isso é mais discutido, mas eu tô louca, ou eu sou uma péssima mãe, eu sou um desastre, isso não vai funcionar. Então, mesmo essa... ela ainda tem medo da cobrança social em cima dela, para ela citar que ela está tendo algum problema. Porque você vai no pediatra para ver o bebê e você vai no ginecologista para ver a sua recuperação do parto. A pediatra das minhas filhas, eu aprendi muitíssimo com ela, muito mais do que com a psicologia, né? Ela falava assim, quando chegava, a primeira pessoa ela falava: como é que você tá? Ela não pergunta do bebê, como é que você tá? E pergunta para a mãe como ela está passando, para ela ter o espaço de dizer: estou desesperada, eu não sei o que eu faço, ou com alguma dificuldade. Então, não tem também algo do tipo nada blues ou depressão pós-parto, tem uma gradação, tem um espectro disso. Essa dificuldade, se for prontamente reconhecida, tem muita coisa a ser feita, principalmente uma ajuda para a mulher. Mais cedo se reconhecer, melhor. Mais fácil você tem de intervir na relação para facilitar, eventualmente até entrar com medicação, né? E até uma situação extrema, dramática, que seria a tentativa de se livrar da criança, de matar a criança, que é raríssima. Mas né? o que eu quero dizer que tem grave, exatamente, que tem um espectro, né? Quanto mais a mulher idealiza a maternidade, mais chance ela tem de ter a depressão pós-parto. Não é todo mundo que idealiza que vai ter depressão, mas a grande maioria de quem tem depressão idealizou. Só viu aquela foto da mãe com o bebê de 6 meses? Aquela coisa... O teu peito já foi destruído e que você... tá aquele bebê Johnson com a mãe, aquela foto maravilhosa. O começo do desespero não aparece, né? Então, que vai ser tudo bom. E aí a realidade, ela é particular para cada uma, e essa experiência... Por isso que eu me preocupo em dizer de um espectro, porque não é simples um diagnóstico, tem ou não tem, né? E isso vai depender de uma série de fatores aí. Sim. É muita coisa pra gente falar aqui, porque assim, a idealização, a questão da cobrança social em cima da mulher e da maternidade, a visão da maternidade que a sociedade tem, é muita coisa que dá para falar para abrir os olhos das mulheres. Mas eu queria saber de você, da sua experiência como mamãe recente, né, minha amiga? Eu acho que 2 menininhos que chegaram. A gente cobra muito também, né? Eu tinha me diagnosticado como uma pessoa que não tinha tido depressão pós-parto, mas agora eu já tô confusa, tá? Porque, assim, antes de ser mãe, eu achei que eu tinha nascido pra ser mãe. Mas depois que eles nasceram, eu acho que eu não tinha nascido mais pra ser mãe. Mas, assim, eu achava que eu não tinha tido e eu tinha certeza que eu ia ter. Só que foi muito complicado, né, os dois. Então, assim, eu tive... Você passou por um processo difícil, né? Então, quando eu fiquei na UTI também, eu fiquei uns dias sem ver os dois.
Aí o Vicente teve que ir pra UTI pra ganhar peso. E aí eu voltei pra casa com o Miguel. E eu morria de medo de Eles pegar morreram ele no colo. Ai, perdão, amiga. Eles nasceram, a morte foi da mulher ali, né, pra nascer a mãe. Eles nasceram com quanto tempo? Porque gêmeos geralmente nascem com um pouquinho. Então não é considerado prematuro por ser gêmeos, mas foram 36 semanas. Por ser É um gêmeos bom é o tempo, natural. né? É um bom tempo. Até para um Segurei bebê, bastante. só, É. já é considerado dentro do padrão, né? Foi bastante tempo. Foi. E ali assim, a gente já sabia que ele sentia pra UTI porque ele não tinha peso. Na minha barriga ele já não passava Ele de já 2. passava. E o Miguel, assim, então é difícil. Na época, né, eu ficava pensando assim, como é cruel. Você faz uma cesárea e aí você tem que sair do teu quarto e ir lá na UTI pra amamentar um bebê, daí você tem que voltar. Tudo bem que no meu caso eram 2, né? Eu tinha que voltar, mas assim. E aí eu via umas outras mães tendo alta, eu fiquei muito tempo no hospital, mas eu via umas mães tendo alta com 2 dias do nascimento. Gente, você não consegue andar com 2 dias. É meio cruel isso, né? Mas eu ainda falei, no fim, a sorte de eu ter ido pra UTI foi porque o Vicente ficou menos tempo sozinho no hospital. Só que como eu voltei pra casa antes com o Miguel, eu achava injusto pegar o Miguel no colo e o Vicente sozinho no hospital. Meu Deus, você ainda tinha a culpa de ser e então, dar amor e atenção igual de para fazer dois. diferente. eu achava que isso era muito injusto com o Vicente. E o Max começou a ficar preocupado, porque eu não queria pegar o Miguel no colo. Assim, dar banho eu não dava de jeito nenhum, mas porque eu tinha medo de deixar cair. É muito frágil, É muito frágil, pequeno. né? Eu morria de medo e ele não. Mas eu não acredito que isso tenha, assim, sido uma depressão pós-parto. Pra mim era muito real o motivo. Não é justo eu fazer com um filho e não fazer com outro. E aí só que aí, sei lá, é muito complicado, né? Muda tudo. Porque é assim, é uma loucura de hormônios alterados, de emoções a flor da pele, porque tem seus hormônios, tem a emoção de parir, tem a emoção dos seus filhos estarem ali com você, e no seu caso, de ainda ter passado por uma situação grave de saúde para ter os dois, e um ter ficado, né? Então, assim, é Então, difícil mas não dá conseguir para se dizer, entender, tem né? nada de depressão aí, Juliana. Não tem nada de. Tem uma impossibilidade de você estar com um e um sentimento de ser injusta, né? De fazer uma diferença entre eles quando não dependia de você. Então não era que você não conseguia pegar, né? A depressão tem essa. Porque senão você não ia visitar o outro, você não ia É, levantar com a, né? Mas esse medo de você também, eu não queria dar banho porque eu achava que eu ia deixar cair. Eu também, pra mim sempre foi comum esse medo, porque é Mas é algo comum, pequeno, é é. algo frágil. E eu já ouvi muitas Qual é o mulheres peso que dos teus filhos? Hoje, Não, quando eles nasceram. o Vicente, o Miguel tinha 2.300 e o Vicente saiu do hospital com 2.100. Então, uma filha minha nasceu com 3.800 e outra com 3.900. Eles devem ter atingido esse peso com 3 meses. Entende a diferença do prematuro? O termo de E 36 assim, já é semanas. frágil você pegar um bebê. O meu já nasceu de 9 bezerra. meses, Minhas filhas nasceram Imagina bezerra. você pegar aquele bebezinho pra fazer as coisas, é um medo natural. Que eu acho que não tem a ver também. Seria estranho, a gente Depressão. pode pensar o contrário. Seria estranho você, sem ter tido filho nenhum, pegar 2 bebês de 2 quilos e estar desenvolta e toda resolvida, sem medo de dar banho, entende? Isso seria estranho. Ter medo significa um jeito de você também proteger e se sentir, eu não vou conseguir, né? Pedir ajuda. E se o Marcos fazia isso, ótimo, né? Então, e aí ele começou a ficar até preocupado. E aí eu lembro, porque assim, eu acho que caiu minha ficha mesmo, eu ainda estava grávida. E aí um dia, nas últimas consultas, o médico falou alguma coisa sobre mala. E aí não, porque aí você vai ter que fazer a mala deles, escolher as roupas que eles vão usar, não sei o que. Daí eu falei, gente, eu vou ter que vestir eles. Eu não Você sabia. não tinha caído. Não. Porque assim, até para uma pessoa prática, eu conheço a Juliana, tá, gente? Juliana é jornalista, minha colega de trabalho, com o tempo também virou minha amiga. Faz um tempo que a gente não se vê, mas a amizade assim, a gente se vê igual, né, Ju? E acompanhei pelas redes, né, a sua gestação. E você sempre foi uma mulher muito independente, muito prática. E você sentiu, no fundo, porque assim, tem coisas que a gente entende que a gente é prática, a gente raciocina, mas a gente tem também dentro da gente internamente, inconscientemente, uma idealização do que nos é dito e que foi visto ao longo da nossa vida
como a maternidade foi mostrada pra gente, porque você foi cair na realidade que você ia ter que vestida de comer nessa hora. Trocar fralda, daí caiu a ficha assim, que eu falei, gente, eu preciso separar a roupa deles. E quando eu saí do hospital, ninguém tinha me falado que o nenê tinha que mamar de 3 em 3 horas. Eu não sabia disso. Então, assim, eu acho que, não sei nem se eu cheguei a idealizar, porque eu acho que eu não sabia de nada, eu fui, né? Assim, a gente quer ter filho, vamos ter filho, Então, vai ter 2. mas aí valia a pena, eu acho que isso não é dever de você se informar e ler, eu acho que é dever do médico de falar, porque a gente prepara o mamilo, né? O mamilo fica detonado de você dar tantas vezes e tal. Então o ginecologista tinha que ter tido, não sei nem quem é, mas você tinha que ter tido uma orientação, olha, vai mamar, e tem neném que mama de 2h30 em 2h30, 2h30, porque eram prematuros até, né? Então eles fazem uma força para mamar, você devia ter sido orientado, olha, você vai ter que preparar o mamilo, mas você tem 2, né? Então, como eu fui pra UTI, eu não podia amamentar. Então eu tinha que descartar. Então, mas você não foi mais durante a gestação, isso que eu estou dizendo. Independente sim. de saber não, se você ia para UTI ou não, ninguém te falou, né? Não. E aí foi tudo no susto. Gisela, pensando nessa experiência dela, né, que a gente vai falar um pouco mais ainda dessa parte, de algumas coisas que você me contou, a gente vê que ela não se sentiu preparada, mesmo sendo uma mulher prática, que não tem uma tendência para depressão, ninguém está livre, mas você já não tinha uma tendência, e você se viu desesperada, passou por um processo que realmente traumatiza, né? Com a sua saúde, com a saúde de um filho, mas você vê que tem a idealização e não tem, às vezes, o preparo das pessoas ao redor. Eu estava vendo outro dia uma entrevista com uma liderança de povos originários, falando sobre a maternidade, né? E fazendo a comparação social do que é a maternidade, né? E a maternidade para os povos originários, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, as pessoas que vivem em comunidade e que têm essa coisa um pouco mais afastada dessa vida metropolitana e de metrópole, de tecnologia e do que a gente chama de civilidade, eles veem a chegada de uma criança numa comunidade como cuidar de uma responsabilização do todo. Então, aquela mulher é preparada para a maternidade de uma forma mais natural, sem esses conceitos que eu ainda quero citar assim, do judaico-cristianismo, essa coisa da mulher perfeita, da mãe imaculada, e é uma coisa que essa criação passa por todos. Então, mas não só os povos originários até hoje, mas se a gente pensar, há 80 anos atrás, era assim. Na nossa história é ontem, né? Se a gente pensar na história, a gente assim. Virou sedentário há 10 mil anos. Exato. É ontem. E aí as pessoas nasciam e morriam dentro de casa. Então, a gente é feito, a mulher é feita para procriar. A gente vai ter vontade de transar, os hormônios, tudo, o corpo é preparado. Se a gente quer ter vida sexual e não quer engravidar, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a natureza empurra para isso. Exatamente. Certo? E o período escolhe, faz você ter sentido, às vezes você fala, estou apaixonada, e não é, são os hormônios. E a gente tem que escolher, ninguém é obrigado a ter filho, a gente pode escolher ter ou não ter, quando ter e tal. Só que há 80 anos atrás, as mulheres tinham, minha bisavó teve 13 filhos. Então, os mais velhos cuidam dos mais novos, todo mundo vê como cuida. Como é que a gente aprende a lavar louça? Vendo a mãe na pia lavando louça. E você um dia vai lá e repete. Como é que você sabe que tem que trocar uma criança que você tem que dar de mamar? Porque você viu dar de mamar e trocar. Então, se não tem na sua casa, né, nos vizinhos, na família, a gente não tem contato. Eu nunca tinha tido contato com isso. Tenho um irmão mais velho. Eu nunca tive na família, nunca cuidei de criança. Eu não sabia que era natural. Há 80 anos atrás, cuidava das crianças, todo mundo, os mais velhos. A mãe, depois do quarto filho, existia uma rede de apoio maior, né, para essa criação. E os próprios irmãos também, depois do quarto filho, um abraço. Eu tô parindo, cria e me ajuda aí, gente, vamos ali. Meu pai morava numa casa em Santos, que moravam 13 pessoas. Que eram a mãe dele, 2 tias-avós, vários primos. Então, a rede, que não era uma aldeia, era uma comunidade de 13 pessoas numa casa, com os vizinhos, entende?
Então, isso que hoje se tem aula, 500 mil, eu acho um exagero, aulas e receitas. Não é possível ter receita para criar gente. Não tem receita. Tem coisas que a gente... Tem mais coisas que a gente sabe que não deve fazer, mas não tem um jeito igual. Você tem dois, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nasceram no mesmo dia e são muito diferentes. Né? Então, não funciona. O estímulo para um é diferente do outro. E aí a gente aprendia intuitivamente. Aprendia na vida, vivendo. Né? Isso não tem mais. Então, quando a Juliana fala... Parece, eu fiz o meu trabalho de mestrado entrevistando sobre a experiência do pós-parto. E eu perguntava para as mulheres como foi a experiência, uma pergunta bem aberta. Uma delas disse que não sabia que tinha que pôr para arrotar. Né? Você dá um peito, põe no colo, umas batidinhas, dá uma acomodada, o arroto é uma acomodada no estômago, para você dar o outro peito. Nunca ninguém chegou para ela e falou, olha, você dá primeiro um, dá um tempinho e depois você dá o outro. Então, e quando você for dar de mamar, você começa pelo que você acabou. Né? Você deu primeiro esse, depois aquele, você começa nesse, para esvaziar, encher mais ou menos ao mesmo tempo. É muito básico e simples, que ninguém precisava ter falado se ela tivesse organicamente, naturalmente convivido. Como a gente não tem, a gente é dever da equipe de saúde, né, de porque orientar. Assim, a gente lamenta, claro que a gente não está falando que não é um saudosismo do que já foi, porque muita coisa evoluiu, graças a Deus. Ninguém precisa ter 13 filhos. E a mulher se descobriu em vários outros setores da vida dela que são importantes também, tanto quanto a maternidade. E descobriu que às vezes ela não precisa da maternidade, precisa de outras coisas. Tá tudo ok. Mas a gente se distanciou a gente está cada vez mais individual, se distanciou do grupo e da comunidade. E a própria comunidade não sabe mais como agir também. Então, precisa ter um preparo das equipes de saúde que vão trabalhar com essa mulher para entender que esse processo é natural e que vai ser difícil e como que ela vai poder seguir com ele, né? Porque eu vejo muitas mães também enlouquecidas de falar assim, olha, eu vi uma amiga minha chorar muito porque ela foi esculhambada pelo médico porque ela não estava dando fórmula pro filho dela no começo. Ela não estava dando? Não estava. Só que a menina não estava ganhando peso. E ela entendeu que, tipo, eu tinha que fazer só livre demanda. Ninguém me falou que se ela não ganhasse peso porque as primeiras semanas é de mais fragilidade. Ninguém me falou. Então eu fiquei desesperada dando. E o meu leite materno não estava sendo suficiente. Como que eu vou saber? Aqui no pediatra, com frequência no começo, ninguém tem obrigação de saber. E aí ela levou na pediatra e a pediatra brigou com ela. Como assim? Você vai deixar sua filha morrer? Gente, que dramático. E ela chorou, assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Porque assim, não tem esse afeto, não tem essa orientação, não entende que é uma mãe que tá nascendo junto com aquelas crianças, né? E com uma rede de apoio e com um conhecimento prévio muito menor, porque a forma de viver mudou, né? Eu acho que, assim, eu ouvia muito isso quando eu tava grávida, eu e Marcos, a gente até virava o olho, porque todo mundo falava assim, aproveita pra dormir agora. E a gente já não aguentava mais ouvir isso. Parecia que estavam rogando praga, né, quase. Como se isso fosse o único problema, né, assim, problema, né, uma questão. E aí, eu acho que, assim, a gente não é preparado pra isso, também talvez nem tenha como se preparar pra isso. Só que os meninos sempre dormiram a noite inteira, desde que entraram em casa, então. E aí o médico até falava, imagina, com 1 mês, 2 meses, eu tinha que acordar, porque eles tinham que ganhar peso. Então eu acordava de madrugada e dava o leite e acordava eles. Mas eles sempre dormiram a noite inteira. Então acho que também tem essa questão que você falou, cada criança, cada criança. E aí às vezes eu não sei, né, se as pessoas querem ajudar ou não, e acaba não falando o que tem que falar. E aí eu lembro que eu brinquei com uma amiga minha na época, eu falei, gente, que loucura é essa, né? O que eu tô fazendo? Onde eu fui me meter? E eu falei, por que ninguém te conta isso? Ela falou, porque as pessoas esquecem. Aí depois ela quer ter outro filho e esquece que era desse jeito. Tem uma questão assim que é diferente o apoio do julgamento, né? Sim. Porque eu acho que muitas mulheres têm essa questão de idealizar a maternidade. Hoje a gente começa a ver mulheres rompendo essa barreira e falando da maternidade real, sendo muito criticadas ainda. Isso agora. Muito criticadas ainda, porque você tá saindo, você tem vida com mulher, você tem sexualidade, e falando que tipo assim, eu amo meus filhos, mas muitas vezes eu odeio ser mãe, então
Tem essa questão, né, que eu acho que vem dessa cultura judaico-cristã, porque quem é a mãe que é o nosso exemplo? É a mãe abnegada, É a mãe de Deus, é Nossa Senhora na cultura católica, na cultura judaico-cristã, que é uma mãe perfeita, que é uma mãe imaculada. Tem um filme, você já deu várias dicas, no final eu vou pedir mais dicas, eu vou passar, depois eu deixo na relação para todo mundo do episódio, né? E é um filme que tem uma história de um casamento, tem na Netflix, é de 2019. E é a Scarlett Johansson, De divórcio? de divórcio. É um filme lindo, bem feito, assim, né? Um roteiro. E eles vão se divorciar e ela vai procurar, acho que é a Laura Linney até que faz eu não lembro se é a Laura Linney que faz a advogada. E ela fala, você já usou droga? Ah, já uma festa. Outra, você fez isso, você sai. Acabou, mudou. Não é esse depoimento que você vai dar. Você vai falar que é isso, a partir de agora você vai fazer isso. Entenda, o seu marido pode fazer o que ele quiser. Ele não vai ser julgado como pai. Você é a mãe. O exemplo que se tem de mãe na sociedade é a Nossa Senhora. Ninguém espera mais que isso de um modelo de uma mãe. Você vai ser julgada por qualquer coisa que você tenha de vida que não seja essa maternidade. A Elizabeth Badinter tem um livro que chama O Mito do Amor Materno. A Giovanna Madaloso escreveu essa semana na Folha uma coluna, eu gosto muito dela, uma escritora, ela contou numa coluna rapidão. Ela tinha 17 anos, namorado 17, engravidou. Ela tem 50 agora. O que a gente vai fazer tal? Ele arrumou com o amigo um comprimido para ela abortar. E aí ela não é de São Paulo, mas ela foi para São Paulo, foi estudar, se formou, foi publicitária, jornalista, escritora. Ele também é. Ela foi lançar um livro na cidade dele, viu o cara na fila, né? Eles tinham 17, estão com 50. Aí ele chegou na fila, conversar, foram almoçar juntos. Numa certa altura ele pergunta para ela, você se arrepende de ter feito aquele aborto? Ela ficou pensando e uma certa altura ela responde que não, porque ela falou assim, você teria tido a mesma vida, provavelmente, com filho ou sem filho. Você vai, sai, estuda, trabalha, vai isso e aquilo. Eu não. Se eu tivesse engravidado, e se eu tivesse tido nenê, eu não sairia da minha cidade para ir para São Paulo, para fazer um estágio, para trabalhar, porque eu não ia ter rede de apoio, eu não ia ter ninguém. Então, a vida da mulher ia ser muito diferente, né? E ainda no CDHU, até pouco tempo, não sei se mudou a lei. Quando se compra uma casa própria, vai em nome da mulher, não é nome do casal. Porque quando separa, é ela que fica com os filhos. Então tem toda uma questão social ainda, uma cobrança, uma exigência, isso tem mudado. Graças a Deus, temos muito. A legislação tem que mudar, né? Porque é isso, o homem, se você está dando... as mentalidades, eu vejo tá assim, dando homens muito mais participativos. Sim. Isso tem mudado. Mas essa mudança não existe sim o despertar das mulheres para falarem sobre isso. E elas ainda são julgadas. E eu vejo assim, muitas vezes falando assim, porque eu tenho guarda compartilhada, por exemplo. Separou, eu tenho guarda compartilhada. E eu falo, tá, mas você sabe a carteirinha de vacinação dos seus filhos? Foi você que levou Como é o nome da professora? Qual é o nome da professora? Você vai nas reuniões da escola? Quem é o melhor amiguinho dele? As roupas ainda estão servindo? Já precisou comprar nova? Porque é muito fácil você ter uma guarda compartilhada que você só pega naqueles dias com a criança pronta. E, Carol, eu não estou falando que todos os homens são assim, estou falando que as realidades, às vezes assim, isso vai da maternidade para o doméstico, para a vida em sociedade. A responsabilidade de cuidar e de organizar é da mulher. Então isso deve ser um peso muito grande quando ela tem um filho e pensa nisso tudo, né? A gente tem que criar, nós mulheres, né, até agora, nós adultos, temos que criar os meninos assim. Isso vem da criação. Então, eu dou aula na faculdade, né? E aí eu dou aula no primeiro ano, muita molecada, tem muito jovem e tal. Eu pergunto, porque um dos assuntos é esse. Quem de vocês divide trabalho com irmãos homens? Entende? E ainda é muito diferente. Meus irmãos são todos tratados diferentes, são protegidos do serviço doméstico, que começa nisso. Dentro de casa, dividir tudo. Ele não vai gestar e parir, mas ele pode dar banho,
acordar à noite, preparar uma madeira, trocar fralda e se responsabilizar, né? Que é a expressão que se usa, que é o nome técnico agora é carga mental, né? Na hora da divisão, tudo bem, o marido faz, mas você tem que falar, olha, Marcos, compra 2 pacotes de fralda tamanho G, que não sei o quê. Meu marido saía de casa, as meninas estavam em casa, eu falava, ia na farmácia, daqui 15 minutos, tocava o telefone. É ele, é ele. É para comprar mods de que tamanho? É para comprar que comprei. Por quê? Porque você tem que. Ah, mas você não me pediu. Então, mas eu tenho que eu fazer a lista, eu tenho que pedir. Se você mora aqui, se você então, mas a vive gente... nessa casa. Mas é uma coisa tão incrustada na gente. Então, mas a gente tem que se preparar. Porque desde é uma mudança pequeno. gradual, a mentalidade não vai mudar. Das mulheres já é difícil mudar ainda, né? Pra gente ter essa rede de apoio de mulheres, sair da rivalidade, e é difícil. Imagina, né? Esse processo todo é muito grande, né? As pessoas me perguntam muito se o Marcos me ajuda, né? Mas vocês revezam, tipo, você dorme, ele fica com os dois e tal. A gente reveza de bebê. Então, enquanto um tem que segurar outro. No caso do Marcos, né, amigo? Acho que não tem escolha, né? Mas sabe uma coisa que aconteceu? Já várias vezes aconteceu e eu nunca tinha percebido, e ele que chega em casa reclamando. A gente tem que ir no pronto-socorro, as enfermeiras. Mãe, a criança tá com febre? Olhando pra mim, ele responde. Não, sei lá, tô nervosa, nem tô ouvindo. Ô mãe, a criança tá com alguma dor? Aí ele vai e responde. Aí ele sempre comenta com a gente, você viu? Parece que eu não sei nada. Né, é de fora pra dentro, não é por mal. E ele vai respondendo, às vezes é ele que tá vendo mais. Então, são coisas pequenas, banais, bobas, parece que a gente está sendo chata falando, mas tudo isso constrói uma cultura de responsabilização da mãe. E para mulheres que idealizaram, pode fazer muito mal, né? Dela entender que, tipo assim, isso tudo agora é meu, eu tenho que me responsabilizar por esse bebê, por essa criação e gerar uma falta de... Eu não quero isso. Então, o medo, né? O medo gera um afastamento. Porque, gente, o que a gente faz quando a gente tem medo? A gente se afasta, né? Porque tanto que você pode se sentir incapaz de se conectar à criança, isso é uma coisa. A outra é, eu tenho capacidade, eu consigo, eu cuido, mas eu não curto tanto quanto eu achei que fosse gostar, entendeu? Isso é uma outra história que as mulheres também falam. Eu tenho uma prima que é mais velha até que eu. Um dia a gente conversando numa viagem, ela falou, ela queria muito, eu lembro, ela, na época ela teve filho com 30, ela tem 70 e tantos, e ela foi mãe tarde, né? Naquela época ela já foi mãe coroa. E aí ela queria. Teve uma certa, ela falou, Gi, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, o filho e criou muito bem, mas eu não curti essa ideia. Ela queria muito, mas quando ela foi viver isto, ela não gostou. Ela descobriu que era isso, ela comprou esta ideia de que todas nós temos que ter filho, que não sei o quê. E é diferente, é uma outra perspectiva. Tá tudo no mesmo bojo, Carol, do que, né, de violência doméstica, da estrutura machista, das leis, das regras, de a gente sempre fala isso, não tem que usar o verbo ajudar, e sim dividir. Seu marido divide as coisas e tal, e aí chega no serviço de saúde, a equipe de saúde só pergunta para você, né? Ô mãe, fala pai, tá aí. Eu passei por... a Juliana sabe que eu sou bocuda, né, amiga? E uma vez eu estava no mercado e uma criança sumiu. Época de Natal, fim de ano, assim, uma criança sumiu dentro do supermercado grande, assim, de rede, né? E aí começaram a anunciar no microfone, anunciar a criança, estavam os pais da criança lá, esperando, né? Foram lá anunciar. E aí eu tava no caixa e tinha uma moça atrás de mim e anunciando, eu tinha visto os pais lá procurando, e aí a mulher falou assim pra outra, mas cadê a mãe dessa criança que não olhou pra ela? Aí eu, né, meu jeito de ser, falei, mas por quê? O pai não tava junto também? A mãe provavelmente tava olhando o preço do produto que ela tava pegando. O pai não tava junto, tava a mãe, eu tô vendo um casal ali. Aí ela se recolheu, porque é isso, e as pessoas fazem inconscientemente. E às vezes a gente parece chato falando, mas assim, se a gente não bater na tecla e não alertar que tudo isso monta uma rede que oprime e que adoece, e que às vezes pode gerar uma depressão pós-parto, ou uma mãe frustrada, infeliz, porque
né, idealizou alguma coisa que não vai ter, a gente não vai sair disso, né? Não vai ter isso tudo mais saudável, né? Eu fui esta mãe que fazia tudo. Meu marido trabalhava em São Vicente, era longe, então vacina, escola, material escolar, levar e buscar, comida, entrada, saída. A minha vida era uma agenda das 6 da manhã, com 2 filhas com 4 anos de diferença, uma estuda de manhã, outra à tarde. Você leva uma busca. Eu nunca parei de trabalhar. Nunca, nunca, nunca. Né? Nunca foi. Eu gosto do que eu faço. Acho que é isso. Você tem que entender. Ou você tem uma rede, ou tem recurso para pagar um apoio, ou na comunidade seria um caminho para a gente aprender com os povos originários, ou aprender com a nossa própria história e a gente poder construir num condomínio, com a família, porque as famílias são cada vez menores, da classe média, até um decréscimo gigante, né? A curva de nascimentos, as mulheres têm muito menos filhos, em todas as classes, principalmente a classe mais alta. Então, se tem mais, hoje em dia, criança pequena, se tem mais que um filho, às vezes é de 2 casamentos. Né? Então, também não aprende a dividir espontaneamente. Ter irmão significa isso, você aprender a dividir. Você não tem nenhuma informação de que quem tem muito irmão tem mais doença mental. Né? Não, pelo contrário, você aprende quem é um irmão que brinca mais, senso outro de que coletivo. E de proteção, e tem isso. Era isso, os mais velhos vão cuidando dos mais novos. A mais velha protege a do meio, o outro prefere aquela ali, e os irmãos. Então, isso tem uma coletividade do sentido do cuidado, né? Que é o dever do mais velho, dos mais velhos, dos adultos. E não importa se são homens, mulheres, se é um trisal, porque a heterossexualidade, um casal de homem e mulher, não garante a capacidade de criar filho. A gente tem abuso, negligência, senão casais homossexuais não estariam adotando crianças que vieram de casais héteros. Precisa ser adulto, não pode ser criado pelo tio, pelo irmão, pelo padrinho. Adultos responsáveis e com uma condição de dar o afeto, o carinho, de suprir essas necessidades. Com certeza. Isso é uma família. Sim. E essas famílias a gente cria de diversas maneiras, né? E a questão do aborto, que tem a ver com a maternidade, sim, porque tem a ver com essa questão da maternidade compulsória, com diversas questões relacionadas à vida da mulher a partir da maternidade, né? Independente, porque quando a gente se fala isso, a gente vê uma enxurrada de críticas relacionadas à visão de mundo religiosa das pessoas. E a gente tem que entender, assim como o debate do aborto, como o debate das drogas, que a gente está falando de debates sociais, voltados para uma sociedade como um todo, independente da sua filosofia, do que é vida, do que é morte, do que vem depois ou do que vem antes. Porque eu posso não ter a mesma filosofia que você e eu tenho os mesmos direitos, né? Se fossem os homens que engravidassem, será que existiria isso? As pessoas se preocupam tanto com crianças abandonadas como elas se preocupam com fetos? São questões que a gente precisa debater. As pessoas precisam começar a debater sobre essas questões, né? A falar mais e debater. O argumento de ser contra o aborto é um direito à vida deste feto, ele tem um embrião, tem direito à vida. Só que no momento que ele nasce de uma mulher que não o quer ou não o pode, não tem condição de cuidar dele, o Estado não se responsabiliza. Essas pessoas não defendem esse cuidado. Então, sim, a vida é um princípio que a gente tem que preservar radicalmente, sim. Então, em todos os momentos. Nasceu e a mãe não quer, não pode, não consegue, tem que ter uma estrutura, um cuidado, que a gente não tem. A gente tem os países, Suécia, Noruega, Dinamarca e tal. A criança tem estrutura de creche porque não tem família, não tem empregado, é caro, babá, empregado, todo mundo cuida de tudo. A gente teve, em 2010 eu fiz um intercâmbio numa cidade no norte da Suécia e o professor veio, eu fui 3 semanas, ele veio com a esposa. Ele era húngaro, a esposa filipina, com 2 gêmeos, um menino e uma menina. Outro dia eu fui falar, são campeões de esgrima, então com 15 anos, com 13 anos agora. E os dois vieram em 3 aviões, né, para chegar aqui, cada um com um no colo. E ele fazia tudo, e eles têm 1 ano de licença. E o casal escolhe quem tira a licença em que momento.
Então, no começo foi ela por conta de amamentar, depois foi ele que cuidou dos bebês e ela que voltou a trabalhar, porque ela ganhava mais. Então, ela ficou trabalhando e ele cuidava sozinho dos dois. As pessoas aqui achavam, nossa, olha só, por que ele não poderia cuidar? E na Europa já está muito comum homens que, se você está ganhando mais que eu vou ficar 3 anos em casa com as crianças e você continua trabalhando. Uma divisão que está, você vê se nos países mais desenvolvidos está acontecendo, é porque está mudando, mas se a gente não debater e não falar sobre essa questão da maternidade da mulher, como ela vive ela hoje, né, a gente não vai chegar lá, né, de ser mais igual. E a gente e tem que falar saúde, para os homens, né, essa que eu acho que é a questão, que nem falar de violência contra a mulher. A gente cuida, protege, ampara, não há dúvida da necessidade, mas se a gente não abordar os homens, né, e não falar para eles, deles, e falar também para eles, deles, sobre o cuidado. Porque, veja, tem um lance, Carol, que é assim, a gente está querendo dividir melhor, porque o serviço doméstico, ele é repetitivo e interminável. Cuidar de uma criança, você tem que estar muito disponível o tempo todo. E o homem está trabalhando. Quando a gente quer dividir diferente, ele está andando para trás, entre aspas. A gente está indo para o trabalho também, e ele vai ter que cuidar do doméstico, que é ruim, que ninguém gosta de lavar banheiro, de limpar bumbum de criança, entende? Então, e para os homens, fala, pô, mas a gente vai ter que andar para trás, né? Sim. Como se isso fosse uma regressão, Então, né? andar para trás no sentido de assumir as tarefas da família e domésticas, mas você anda para frente, eu acho, muito na relação, né, com a pessoa que está com você, e muito na criação. As crianças que têm oportunidade de desenvolver vínculo, porque é diferente com cada genitor, com o pai e com a mãe, né? Elas podem ter esses momentos de muito melhor para todos. Os dois, é saúde para todos, né? Eu lembro até da Márcia Tic falando isso aqui, quando ela fala de metanoia, que às vezes, falou no caso de mulher, mas que serve para os dois, que às vezes ela tá super bem sucedida e ela resolve falar assim, não, eu vou agora ficar em casa, vou ter um filho e tudo aquilo que conquistou não é mais tão importante porque os valores mudam. Então, o que é importante? O que é sucesso para você? Sim. Esse conceito de sucesso ainda é muito masculino, né? Sim. Do que é sucesso, do que é você chegar lá, do que é a ambição de uma vida melhor, né? Eu queria falar, voltando para essa questão da maternidade no início, a gente está quase acabando, eu acho, aqui, ó, 5 para finalizar, mas que eu acho importante falar. Os processos traumáticos que uma mulher na maternidade, no começo de uma vida como mãe, também afetam na saúde dela? Perdas, a falta do pai, alguma doença na família, essas coisas também podem afetá-la hormonalmente? Então, não só... Ou mentalmente? Eu acho que assim, como eu trabalhei com gravidez, depois eu trabalhei com cirurgia bariátrica, né, na assistência domiciliar. Como é que a gente prognosticava, imaginava que seria a mulher que ia fazer bariátrica? Aqui era mimada, protegida, papapá, ela ia dar mais trabalho, não pode, mais trabalho assim, tudo mais sofrido, mais dor, mais sacrifício e tal. Então, a gestação são 8 meses, 9 meses, né? Subjetivamente são 7, 8. E muita coisa pode acontecer. Então, ela pode ter história, né? Por exemplo, a sua mãe está viva, a sua mãe cuidou. Quem você tem exemplo? Porque a nossa referência de maternidade é quem foi maternal com a gente. Se foi sua mãe, sua avó, por quem você foi criada. O que você está vivendo, porque não existe gestação sem risco. Toda gestação é baixo, médio ou alto risco. Por quê? Como metade daquela criança não é minha, tem uma baixa da imunidade. Então, por isso que tem problema de dente, que a gente estava falando. O teu corpo, se ele tiver a imunidade funcionando, você aborta. É um corpo estranho. Então, a gente fica mais suscetível à gripe, resfriado. Eu quebrei o dedo do pé, você esbarra, quebra. E fica emocionalmente, eu emburreci muito. Eu sou professora e tal, eu não queria estudar, não queria pensar, eu queria ficar ali naquilo, você fica mais sensível. E aí, se nesse período, ou recentemente, teve luto, teve mudança de endereço, teve mudança de trabalho,
a personalidade da pessoa, né? A Juliana sempre foi uma pessoa muito ativa, muito encarregada de si, eu acho, das questões da vida dela. Então, e você teve muitos problemas, mas você fez isso. Vamos resolver, vamos fazer, vamos enfrentar, e foi. Então, também, ter ou não uma depressão pós-parto mais intensa ou menos, depende desse conjunto de coisas, né? De como você teve a tua experiência anterior até ali e como você está vivendo. A pessoa, às vezes, acabou de separar e descobre que está grávida, né? Ou o marido teve o companheiro teve uma proposta de emprego do outro lado do país, né? Ou várias situações podem desembocar no momento. Então, quanto mais cedo ela puder dizer, não estou bem, fala para alguém, para um profissional de saúde, pede ajuda. Se você não tem como procurar, né, já estou dando uma dica aqui, vai no seu ginecologista, fala com a sua mãe, com a sua melhor amiga, Carol, né, eu não estou legal, o que você pode ir comigo? Não ficar ouvindo o povo que fica se metendo, mas você escolher a pessoa em quem você confia para pedir ajuda para ela, para procurar, né, ou você ir diretamente porque a gente está falando num modelo, né, de classe média que tem cura, tem não, e que você aí, tem né? o seu obstetra. Quem está na rede pública, né, ser uma unidade básica, de pedir ajuda para alguém, falar, me ajuda a procurar, eu não estou legal, não estou conseguindo dar banho, cuidar, amamentar, não tenho interesse, não tenho vontade, não, né? Peça ajuda. Peçam ajuda, mulheres, peçam ajuda. Escolham uma rede de apoio. Não fiquem ouvindo falação, né? E procurem as respostas dentro de si, do que vocês sim. precisam, tá? Vocês com certeza vão ter as melhores respostas. Gente, rapidamente, eu já dei até uma dica aqui, história de um casamento, é um filme muito bom para falar sobre maternidade, casais. E a Gisela deu algumas dicas aqui de livros, mas eu queria uma dica de cada um pra gente encerrar. Uma dica de maternidade, de bem-estar na maternidade. Que dica que você daria para as mulheres que estão com os filhos pequenos, que estão começando sua vida de mãe, como você começou recentemente, né, Ju? Então, eu acho que eu diria que tem que ser leve. É difícil, é muito difícil. O primeiro mês é um horror, mas é porque você está se adaptando e a criança também está se adaptando. Mas, assim, é até uma coisa que aconteceu comigo, que eu não consegui amamentar, e as crianças ficam muito doentes no primeiro ano por causa de imunidade e tal. O que eu escutava, assim, mas você não amamentou? Tipo assim, então eles estão doentes porque a culpa é tua, porque você não amamentou. Se você tivesse amamentado... Isso não é falado claramente, mas né? Eu ouvi muito isso. É o saquinho de culpa, né, que querem colocar. Tira esse saquinho de culpa do... E aí, assim, gente, cada um... Você contou a história do mercado... Eu já fiquei ofendida pelo casal, não só pela mulher, porque assim, as pessoas já estão julgando o homem e a mulher. Sim, julgando os dois, E ai, gente, é tão difícil, tem tanta coisa, sabe? Vamos olhar uns para os outros com mais empatia, né? Exatamente, a empatia. E até você ser mãe, você nunca vai imaginar como é que é. E também não vai ser igual a outra mãe, porque então não julgue, diferente. Né? Exatamente. Não julgue, né? Gisela, você... Eu acho que tanto quanto possível, o mais cedo possível, que a mulher faça, ou o casal, retome a vida de casal e ela faça as coisas que ela gosta, né? A gente abrir mão da gente mesmo, eu acho que a maternidade tem uma palavra pesada, mas eu gosto de usar, tem uma certa renúncia. Por exemplo, você gosta de ir na praia no verão, você não vai levar um bebê em janeiro na praia com 40 graus. Perde aquele verão, ou dá de mamar e vai rapidão. Você dá um mergulho, você na praia e volta, né? Mas não se esqueça de você mesma. Então, os primeiros 6 meses são mais difíceis, depois deixa com alguém, ou não precisa nem você com o bebê, com você, não tem com quem deixar. Ok, vai com o bebê junto, fazer alguma coisa que você tenha prazer, né? Numa praia final de tarde, se divertir, se distrair, porque pra gente se alimentar da vida, né? E não ficar aquilo 24 horas, porque é enlouquecedor. E o social vai te pressionar, não vai te acolher, não vai compreender. E é o que você falou, de agregar. A criança, ela chega, ela está agregando. Então, assim, os nossos programas, tipo, pai, mãe, assim, a gente faz muito mais coisa com eles. E é legal, a gente não está se esquecendo, mas também tem um outro lado. Sim, né? Com certeza. E vale a pena isso.
e pais mais felizes, que pessoas mais inteiras na sua vida vão ser pessoas melhores para educar melhor e para amar melhor. A gente não pode esquecer da gente mesmo no processo de amor, né? Eu lembrei de outra coisa, vou terminar rapidamente. Saiu também, eu recomendo que o pessoal procurar a Aline Midred, ela é uma jornalista apresentadora da Globo News, e ela escreve uma coluna para a Vogue. Ela acabou de ter bebê também, e ela escreveu uma coluna, voltou a escrever agora para a coluna dela, né? Passou 6 meses lá com a filhinha dela. E aí ela colocou um trecho hoje que ela falava que ela ouviu isso da médica, que a obrigatoriedade desvincula. A necessidade, quando você tem esse sentimento de obrigação muito forte, o vínculo diminui, né? Então, que esse relaxamento de entender que cada processo é um processo facilita tudo e fortalece o vínculo, né? Foi assim porque ela não estava conseguindo amamentar. Então, gente, é isso. Acho que a gente podia ficar falando muito mais, ficou muita coisa para ser falada, né? Mas, assim, foi ótimo. Espero ter vocês de novo aqui, porque é um assunto vasto. Tenho certeza que vai trazer diversas dúvidas. Obrigada por participarem. Espero vocês de volta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, ativar a notificação. Quarta-feira que vem a gente se vê de novo. Até lá!